Eu ia falar da Dona Maria, uma paciente de 68 anos que foi diagnosticada com coxoartrose de quadril à direita, e ela foi submetida à artroplastia de quadril cimentada há 10 dias, que é um procedimento cirúrgico onde é usado cimento com fixação da prótese e traz alguns déficits para o paciente durante a recuperação. Força muscular, estabilidade, amplitude de movimento muitas vezes fica reduzido, e a fisioterapia ela é indispensável para a recuperação desse paciente. A Dona Maria ela chegou com a gente como queixa principal a dor para caminhada, para subir escadas e a instabilidade postural. Ela também reclama, de às vezes ter dificuldade para vestir roupa, sapato. Ela faz uso do andador, a amplitude de movimento dela também está reduzida, e a escala de EVA apresenta uma dor 7. A gente usou alguns testes depois da artroplastia de quadril para conseguir avaliar ela. A escala de EVA, como eu disse, a gente fez o teste de TUG para mobilidade, equilíbrio e risco de queda, fez goniometria para avaliar a flexão, extensão e abdução de quadril, e Oxford para ver a força muscular de quadríceps, glúteo médio e glúteo máximo também. Ela apresentou a fraqueza de glúteo médio, então ela teve a marcha de Trendelenburg, a inclinação lateral de tronco e a instabilidade postural. Diante do quadro dela, a gente teve algumas condutas como o fortalecimento muscular, os exercícios funcionais, o treino de marcha, o treino de equilíbrio e propriocepção e o controle da dor. A gente teve essas condutas para a gente conseguir alcançar uma melhor estabilidade articular, uma marcha, um padrão de marcha melhorado também, para ter a redução da dor, um alinhamento pélvico e também para alcançar a independência funcional dela, além de aumentar também a amplitude de movimento. Os exercícios realizados foram movimentar os pés cima para baixo de maneira rápida e constante 20 vezes. Isso fará com que a circulação da paciente melhore. Apertar as nádegas uma contra a outra por 6 segundos. Relaxar e repetir por 10 vezes. Exercícios isométricos do membro operado. Músculo quadríceps, glúteo, abdutores e adutores. Mantenha a força muscular e evita a atrofia muscular. 20 vezes durante 10 segundos. Treino de marcha. Exercício funcional de sentar e levantar 3 séries de 10 repetições conforme a tolerância do paciente. Os testes, eles são fundamentais na avaliação fisioterapêutica, porque com eles a gente consegue avaliar a evolução funcional do paciente. No nosso caso clínico, se trata de uma paciente de 10 dias pós-operatório. Então, iniciaríamos realizando o teste da escala visual analógica, o EVA, onde ele vai mensurar a dor do paciente. A gente pode usar isso antes ou após as intervenções. E também é interessante a gente estar perguntando para ele como é que ele passou a semana, como que foi o dia dele, em quais períodos esse paciente teve dor. Também é legal, e a gente pode fazer, a goniometria e a escala de Oxford. A goniometria vai ver a amplitude de movimento, a escala de Oxford vai avaliar a força muscular, quadríceps, glúteo médio, glúteo máximo. E tem o teste de Trendelenburg, que ele vai ver a força do glúteo médio, e ele é positivo quando acontece a queda da pelve contra a lateral. Esses 3, a gente tem que estar tomando muito cuidado, principalmente nesse caso em que a nossa paciente ela é pós-operatório, porque pode dar um falso positivo por conta de que ela vai ter a fraqueza muscular, ela vai ter a perca da amplitude de movimento,
assim como pode dar um falso positivo no Trendelenburg, justamente por ser um pós-operatório. Ainda tá com ponto, é recente, faz em 10 dias, ainda tá com ponto. Agora que ela tá começando a iniciar a marcha, então, na verdade, ela já realiza a marcha, mas ainda não faz a descarga total do peso. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas são testes que eu não dispensaria e usaria a longo prazo para depois a gente poder quantificar o quanto esse paciente está evoluindo. Talvez ele comece, por exemplo, com uma força 3 e aí depois, quando ele evoluir para 5, a gente já vai ter aquilo ali registrado. Agora, um teste que eu acho imprescindível e que eu usaria já seria o teste do TUG, que ele vai avaliar a mobilidade funcional, o equilíbrio e o risco de queda. O TUG, ele é um teste em que o paciente vai estar sentado, ele vai levantar, vai caminhar por 3 metros, faz a volta e depois senta na cadeira. A gente para de cronometrar assim que ele encostar as costas na cadeira. É um teste muito legal porque a gente consegue adaptar, fazendo com que o paciente faça uso do andador. O que deixa esse teste mais importante ainda, porque nele a gente consegue ver como é que está a segurança do paciente quando ele está usando o andador. Se ele está usando o andador corretamente, como é que está o calçado dele, se está seguro. No levantar e no sentar a gente consegue ver com que velocidade ele está sentando, se ele perde o equilíbrio ou não. E são coisas que a gente pode estar ajustando e realizando testes funcionais para melhorar isso. Então eu acho um teste muito importante e que a gente pode levar até o finalzinho, até a alta do paciente, por exemplo, para avaliar como é que ele evoluiu. Em quanto tempo ele fez o percurso de andador, em quanto tempo depois ele vai fazer o percurso usando a muleta, sem nenhum dispositivo, até a sua alta, quando ele começar a iniciar a marcha sem nenhum dispositivo, e o tempo que ele vai levar para realizar. Então é um teste muito importante, muito bacana, e é isso. Por fim, a gente pode concluir que mais do que substituir uma articulação, a artroplastia total de quadril, ela devolve movimento, autonomia e qualidade de vida para o paciente. E a fisioterapia, ela se mostra imprescindível em cada etapa, porque ela vai desde o pré-operatório até o retorno das atividades de vida diária do paciente.